Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Só vou organizar minhas coisas. Se os irmãos já quiserem colocar de pé, por favor, abram em Lucas 18, 35. Amém? Creio que 78% acharam. Vamos lá então. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, ao Jesus se aproximar de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E, ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E, tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Senhor, estamos aqui na tua presença. Não estamos aqui por causa de homens, mas estamos aqui porque o Senhor está aqui. O nosso único desejo é sairmos perante essas portas mais cheios, mais sábios e mais justos, Pai. Limpa o nosso coração, limpa os nossos ouvidos, ajuda o pregador e ajuda os ouvintes. Esteja conosco. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, irmão Paulo. A base dessa pregação vai ser aqui em Lucas 18, 35. Aonde acabamos de ler. O contexto vai passar em Marcos 10, 46. E Mateus 20 e 29 também terá o seu contexto, mas não tanto. Certo? Jesus estava indo para Jerusalém. E seria a última vez que ele iria até lá. No caminho de Jerusalém, entre Jerusalém e Jesus, havia Jericó. Quando nós ouvimos falar em Jericó, aqui no Novo Testamento, me vem uma dúvida, mas Jericó não foi destruída por Josué e amaldiçoada lá em Josué? Sim. Mas essa Jericó estava mais ao sul da que foi destruída por Josué. Enfim, Jericó era uma grande cidade, e como todas as grandes cidades, conta com mendigos, infelizmente, moradores de rua. Dentre todos, havia em especial um, que é esse que nós vamos falar sobre ele essa noite. Ele era especial não porque ele tinha poderes, ou porque tinha influência, ou porque possa passar algum pensamento estranho na sua cabeça. Ele era especial porque ele sabia orar. Nos evangelhos de Mateus e tanto de Lucas, o nome dele não é falado. No evangelho de Mateus fala 2 cegos, de Lucas fala um cego, mas no evangelho de Marcos o nome dele é citado: Bartimeu, filho de Timeu. Por quê? Marcos foi escrito aos romanos, para os romanos. E Roma havia atacado Jericó tempos atrás. Logo, nessa empreitada de Roma em atacar Jericó, Bartimeu foi cego.
Na verdade, feriram os olhos de Bartimeu e ele se tornou cego. Bartimeu não nasceu cego, fizeram-no cego. Por isso que fala aqui, eu quero retornar a ver. Com a aproximação de Jesus, Bartimeu, o cego, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem compaixão de mim. E vários que estavam seguindo Jesus, mandavam ele calar a boca. Ah, cale a boca, fale mais baixo, está atrapalhando o mestre. O mestre não gosta disso. Só que Bartimeu tinha algo em comum com a igreja perseguida de Jesus. A igreja perseguida de Cristo, nós, quanto mais massacrada, mais machucada, mais dilacerada, mais ignorada, rejeitada, mais ela crescia. E com Bartimeu não era diferente. Quanto mais ele era ignorado, quanto mais mandavam ele calar a boca, mais ele clamava: Cristo, Jesus, filho do rei Davi, tem misericórdia de mim. Cale a boca, ele clamava mais alto. Esse sim sabia orar. Nessa passagem, nesse sermão, eu quero falar acerca de 4 pontos. O desespero de Bartimeu, a opinião dos outros acerca de Bartimeu, a zona de conforto de Bartimeu, e Deus nos ensina a orar. São os 4 subtítulos. Aperte os cintos. Nós agimos com desespero diversos momentos do nosso dia a dia. No trabalho, nas redes sociais, na faculdade, no trânsito, nas finanças. Agimos com desespero. Temos atitudes desesperadas que não tem nada a ver conosco. Só que na nossa vida espiritual é diferente. Somos calmos, serenos, tranquilos, muito tranquilos, quase chega a parar, parece um caramujinho. O foco nosso humano, cada dia que passa, é estar nos postos, nas patentes, nas posições, nos lugares mais altos. Mas não é assim que a gente precisa viver. Com Deus, enquanto nós queremos chegar nos pontos mais altos da nossa jornada, da nossa carreira, do nosso estudo, da nossa profissão, do nosso concurso, com Deus, basta ir à igreja, cantar hinos decorados, seguir uma liturgia fria, sistemática, antiga, que só nos afasta cada vez mais. Mas sentimos que estamos bem. Bartimeu não era assim. Ele não tinha nada além de uma capa, a qual foi dada pelos romanos, pois quando os romanos o cegaram, eles deram uma capa para ele. Ficaram com dó, tadinho. Vamos dar uma capa. Além da capa, ele tinha uma voz, apenas. E em vez de chamar Jesus de uma maneira calma, tranquila, Jesus, o senhor poderia me dar a palavra? Ou pedir para o irmão, não, chama Jesus ali para mim. Ou quem sabe, irmão, ora para mim, para que Jesus possa me curar. Ele não fez isso. Ele teve uma reação totalmente diferente. Ele gritou, ele se desesperou. Poderia ser a única chance da vida dele. E meu pai sempre fala que cavalo selado só passa na porteira uma vez. Jesus não voltaria lá mais. Jesus seria morto. Foi a única e a última chance do cego ter o seu milagre, do cego ver Jesus. Logo, em vez de agir com calma, cautela, tranquilidade, paciência, ele fez o que está escrito em Jeremias 33:3, e berrou. Ele clamou: Jesus, filho de Davi. Citou até a genealogia de Jesus. Esse cego não era bobo. Ele chamou: Jesus, eu preciso do Senhor, tem misericórdia de mim. Sabe, a gente está tão alicerçado no comodismo, no raso, no normal, que esquecemos até para onde Deus quer nos levar. Está tudo bem, é só vir aqui ao culto, sentar, amém, paz do Senhor, bora ver Fantástico. Não,
Por que sempre a mesma maneira? Por que sempre o mesmo levantar de mão, o mesmo ajoelhar? Por que sempre assim? Por quê? Porque essa forma metódica, engessada. Qual a dificuldade de nós vivermos o que está escrito em Salmos 51, 17? Porque um quebrantado coração Deus não rejeita. Por que não rasgar nossas vestes e realmente se entregar de vez? E realmente fugir do mundo? Por que não? Métodos, caminhos, formas, maneiras. Eu sempre sento no mesmo banco. Eu sempre só falo com a pessoa. Eu sempre vou embora pela mesma porta. Eu sempre falo. Tudo isso engessa um relacionamento. Se um relacionamento for sempre igual, sem nenhuma novidade, vai cair na rotina em dias. E com Deus não é diferente. Um relacionamento com Cristo engessado cria em nós um sentimento de crente bate-ponto. De que, tá tudo bem, Jesus vai voltar daqui 1 trilhão de anos e já vou estar morto. Por que assim? Bartimeu não era assim, ele era faminto por Deus. Ele desejava Deus. Segundo, a opinião dos outros na vida de Bartimeu. Bartimeu seguiu o que estava escrito em 1 Tessalonicenses 5:21. Ele escuta, mas retém o que é bom. E assim tem que ser a nossa vida. Muitas pessoas vão falar coisas para nós, só que basta a gente, temos a opção de reter o que é bom e jogar para fora o que não presta. É simples. Muitos vão te criticar pelas suas escolhas, pelas suas vestes, pelos seus sonhos, pelas suas tomadas de decisão. Mas cabe a opção, você tem a opção de escutar ou virar as costas. É simples. Agora imagina, quando aqueles homens que seguiam a Cristo, os crentes, falaram para ele se calar, imagina se ele tivesse calado. Ele tinha morrido cego. Entendem? Ele tinha morrido cego. Se Bartimeu estivesse escutado, quem mandou ele calar a boca, por ser uma ideia boba, por ele ser muito pequeno para Jesus, no próximo amanhecer, ele teria acordado vendo tudo escuro. Não via nada mesmo? E um ponto muito interessante, chega até a ser irônico. Todos que seguiam, todos que falavam para Bartimeu se calar, estavam seguindo a Cristo. Não tem nenhum macumbeiro, um espírita, um adorador de Poseidon, um maia, um inca, asteca, não tem ninguém. Todo mundo que mandou Bartimeu calar a boca estava seguindo a Cristo. O que a gente pode tirar com isso? Não é que porque a pessoa fala que segue a Cristo, que a gente tem que ficar dando ouvidos o tempo todo. Precisamos reter o que é bom. Há opiniões que precisam ser ignoradas, pois são atraso em nossa vida. A vida é que nem um jogo. Se nós queremos chegar ao chefão final, se nós queremos ser salvos, precisamos ignorar quem não quer passar da segunda fase. Quem não quer passar de vir à igreja, joia. Tá bom, é simples. Bartimeu poderia ter ficado na sua zona de conforto, ou seja, ficar calado. Ele poderia ter levantado a mão, esperado Cristo, vê-lo. Poderia pedir alguém para chamar Cristo para ele, mas ele não deixou essa oportunidade passar. Ele poderia até mesmo, com vergonha ou com preguiça, falar, depois eu procuro, sozinho, no gabinete de Cristo, a gente conversa. Mas ele não fez isso. Bartimeu fez algo diferente. E na Bíblia, tem muitos personagens bíblicos que fazem coisas diferentes. A mulher com fluxo de sangue fez uma coisa diferente. É tão verdade que quando ela tocou Jesus, Jesus sentiu, alguma coisa diferente saiu de mim. Abraão fez uma coisa diferente com seu filho. Paulo só fazia coisas diferentes. Pedro era o diferentão. Então, por que sempre
o mesmo caminho. Deus não quer mais um vegetando na casa dele. Já está na hora de sairmos da nossa zona de conforto, dos bancos confortáveis, e realmente viver o evangelho que importa, o evangelho que agrega, um evangelho que muda e que transforma. Não o evangelho de vestir roupas bonitas, glória a Deus, seguir a Cristo e mandar o irmãozinho que quer milagre calar a boca. Em João 15:4, Jesus fala para permanecermos nele. Mas como nós vamos permanecer nele se as vozes do mundo, se os desejos, se a profissão, se tudo é mais interessante que a voz de Deus? Se o nosso eu, o nosso próprio egoísmo se torna mais interessante que Deus? E a resposta é simples. Nós estamos acomodados. Está tudo muito fácil. A gente já tem tudo. Para que queremos Deus? É que nem uma música do NF que fala: Deus, quando eu precisar do Senhor, eu te chamo. Eu não preciso agora, eu tenho tudo. Minha mesa está cheia, minha cama está quente, meu carro está com gasolina. Por que eu preciso do Senhor? Precisamos sair dessa zona de conforto para realmente fazermos algo por Ele, para realmente termos eficiência no reino dEle. E agora, quando Deus nos ensina a orar, quero pedir para os irmãos, se quiserem, é claro, fecharem os olhos. Imagina que os irmãos estão sozinhos, estão em um barco, um navio, um barquinho, tanto faz, apenas em uma estrutura sobre as águas. Os irmãos estão sozinhos, não tem água, não tem comida. Todo mundo sabe que a água do mar é salgada, então não pode beber. Na nossa frente vem um vento muito forte, fortíssimo, e está querendo virar o barco. E ao nosso estibordo, enormes ondas estão vindo em nossa direção. Ondas do tamanho de um tsunami. Em poucos segundos vamos morrer. O que faremos? Eu garanto para os irmãos que são nesses momentos simples, podem abrir os olhos, são esses momentos simples que Deus nos ensina a orar. Na maioria das vezes em minha vida, Ele me ensinou a orar quando eu realmente estava na pior. Quando eu realmente estava precisando, quando realmente nada ia bem. Ele me ensinou a orar. Em diversos momentos da nossa vida, Deus nos coloca em barcos à deriva, sem comida, sem água, com ventos e ondas com altíssimas amplitudes, para nos virar, para nos derrubar. E por incrível que pareça, são nesses momentos que a gente aprende a orar. São nos momentos de solidão, de caos, onde nada dá certo. Na liturgia francesa de Páscoa, tem uma frase que fala assim: "Le amour de Dieu est folie." O amor de Deus é loucura. Deus não coloca em ambientes tenebrosos para simplesmente nos ensinar a viver com Ele. Eu tenho certeza que nesse momento do barco, em que os irmãos imaginaram, todos aprenderiam a orar. Talvez pedindo perdão pelos pecados, não sei. Mas eu tenho certeza que todos sairiam de lá como exímios intercessores, excelentes oradores. E eu não digo que o amor de Deus é loucura, porque Ele pretende te matar. Não, mas é porque Ele quer nos ensinar a orar. Há momentos que não temos fala, a solidão está tão aguda em nosso peito, que a gente só quer um abraço seguro e simples. Não escutamos mais o pregador, os hinos se tornam músicas em nossa cabeça sem nenhum sentido, e o a paz do Senhor do irmão ao final é um eco em nossa mente. Sentimos apenas o nosso coração frio e nossa alma amargurada, amargosa. E eu posso garantir para os irmãos que são nesses momentos que Deus mais está com a gente. Não que Ele não esteja quando a gente está bem, pelo contrário. Pelo contrário.
mas podemos notar cada vez mais a presença de Deus nos dias difíceis. São nos dias difíceis que a gente tem maior facilidade para orar. E nos dias fáceis, está tudo bem. Está tudo bem. Gente, o cego Bartimeu não tinha nada além da voz dele e uma capa. Mas o que ele poderia fazer com a capa? Se cobrir da chuva. Ele tinha a voz dele. Ele não tinha esposa, ele não tinha filhos, quiçá amigos, mas ele tinha a voz dele. E a única coisa que ele tinha, ele usou. Quebrando todos os protocolos, quebrando todas as formas, quebrando todo o medo, toda a preguiça, toda a falta de fé, ele clamou: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele precisava daquilo, e foi aquilo que ele foi atrás. E a parte mais incrível é que Jesus não é igual a qualquer pessoa, que chega na nossa casa, toma café, fala mal do cabelo da irmã, e outros assuntos, quem sabe, do BBB, misericórdia. Misericórdia. Não, quando Jesus chega, ele muda. Eu garanto para os irmãos que se ele entrasse nessa porta aqui agora, todos vendo ele, não teria uma pessoa igual no dia de amanhã. Porque quando ele chega, a matéria é transformada por ele. Ele muda os corações, ele muda o destino das pessoas. O Pai Nosso, a oração que ele nos ensinou, não é simplesmente uma oração fria, sem êxtase, sem entendimento. Não é uma simples liturgia criada pela nossa igreja. O Pai Nosso é para nos mostrar que Ele é o nosso Pai. É para nos mostrar que, se precisarmos, Ele vai estar lá. Se precisarmos, quando tocarmos, Ele vai atender. Quando a gente clamar de verdade, com um coração diferente, Ele vai até a gente. O cego estava destroçado, não tinha nada, conforme eu já disse. Uma capa e uma voz. Mas Jesus o amou furiosamente. Ninguém dava nada por ele. Talvez ninguém está dando nada por nós hoje. Talvez estamos sozinhos, precisando de um abraço, com vazio no peito. Talvez temos contas para pagar sem dinheiro. Talvez estamos de luto. Não sabemos. Mas Ele nos ama furiosamente. Tanto na graça, como no antônimo de graça, Ele nos ama furiosamente. Certo? Eu quero concluir. Eu não falo que o amor de Deus é loucura de uma maneira pejorativa, de uma maneira querendo denegrir o amor de Deus, não. Mas é um amor a qual nós precisamos cada vez mais nos apaixonarmos por Ele. Precisamos cada vez mais querer Ele. Independente se Ele te coloca numa cama, precisamos dEle. Quem dera aprendêssemos as coisas da maneira fácil. A gente pegar a Bíblia e ler: eu preciso de Deus. E eu simplesmente ir buscar a Deus. Às vezes, Ele faz a gente tão novo tirar uma vesícula para aprender mais dEle. Talvez Ele tire uma mãe para aprender mais dEle. Talvez Ele nos deixe com situações financeiras horríveis para aprender mais dEle. Porque o amor de Deus é loucura. E a cada dia que passa, precisamos mais dEle. O cego sabia disso. Bartimeu sabia disso. Talvez Jesus está passando em nossa vida hoje. Basta sabermos se nós vamos deixar Ele passar. Quem sabe outro dia. Ou se a gente vai agarrá-lo, conforme Bartimeu agarrou. Eu quero terminar com uma oração. E depois de uma oração, eu quero fazer um apelo a pedido do irmão. Se os irmãos quiserem colocar de pé, por favor.
Jesus, palavras humanas não podem comportar o peso da tua misericórdia e compaixão. A nossa união contigo é como estar tão entrelaçado que a vida parece impossível sem ti. Separado de ti em nossos dias de vinho amargo e rosas emurchecidas, levamos uma vida de sombras e solidão. Simplesmente não sabemos quem somos a parte de ti. Nossos ossos dizem obrigado por este momento. Obrigado por estar nos ensinando a orar, mesmo da maneira mais difícil e sombria. Obrigado pelo teu silêncio. Obrigado, Abba. Agora eu quero fazer um apelo. Se há alguém aqui na igreja que deseja aceitar Jesus ou reconciliar com Ele, vem aqui na frente, por favor. Se o irmão Paulinho quiser me ajudar. Senhor, esse aqui é pior? Irmãos, vamos ficar de pé? Nosso irmão deseja aceitar Jesus, certo? O nome? Qual o nome do senhor? Certo. Vamos orar por mais essa alma, amém? Senhor, estamos aqui com o seu Raul, o irmão Raul. Esteja com ele, Pai. Dê forças aos ossos, na alma, na mente dele, nos caminhos dele, Pai. Pai, somos gratos por mais essa oportunidade de estarmos aqui e vermos uma alma aceitando o Senhor. Sendo sincero, o Senhor é maravilhoso. Continue sendo maravilhoso, Pai. Continue cuidando de nós e do seu Raul. Continue dando forças, repreendendo todo o mal, libertando, curando, salvando, batizando com o Espírito Santo, Pai. Esteja com ele e com todos que estão aqui. Guarde a vida dele, Pai. Unja ele, Pai, com o teu óleo. Em nome de Jesus. Que ele possa ser mais um guerreiro, que ele possa ser mais uma parte do membro, que ele possa estar sendo enxertado na videira hoje,